Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 6, verso 21. Ó Narda, disse o Senhor, lamento que durante esta vida não serás capaz de ver-me mais. Aqueles que estão incompletos no serviço e que não estão completamente livres de todas as máculas materiais, dificilmente podem ver-me. Significado: a personalidade de Deus é descrita no Bhagavad Gita como o mais puro, o supremo e a verdade absoluta. Não há vestígio algum de uma mancha de materialidade em sua pessoa, e assim aquele que tem a mais leve mácula de afeição material não pode aproximar-se dele. O início do serviço devocional começa do ponto em que nos livramos pelo menos de duas formas dos modos materiais, a saber, o modo da paixão e o modo da ignorância. O resultado manifesta-se pelos sinais de estarmos livres de kama, luxúria, e lobha, cobiça. Isso quer dizer que devemos nos livrar dos desejos de satisfação dos sentidos e da cobiça do gozo dos sentidos. O modo equilibrado da natureza é a bondade. E ser completamente livre de todas as máculas materiais é livrar-se também do modo da bondade. Considera-se que buscar audiência com Deus numa floresta solitária é atividade no modo da bondade. Podemos entrar floresta adentro em busca da perfeição espiritual. Mas isto não significa que ali poderemos ver o Senhor pessoalmente. Devemos estar completamente livres de todo o apego material e nos situar no plano da transcendência, que sozinho ajudará o devoto a entrar em contato pessoal com a personalidade de Deus. O melhor método é viver em um lugar onde a forma transcendental do Senhor seja adorada. O templo do Senhor é um local transcendental, ao passo que a floresta é uma habitação materialmente boa. Recomenda-se sempre a um devoto neófito que adore a deidade do Senhor, Archana, ao invés de entrar floresta dentro para buscar o Senhor. O serviço devocional começa com o processo de Archana, que é melhor do que entrar floresta dentro. Em sua vida atual, que está completamente isenta de todos os anseios materiais, Sri Narada Muni não vai à floresta, embora possa converter todos os lugares em Vaikunta apenas por sua presença. Ele viaja de um planeta a outro para converter homens, deuses, Kinnaras, Gandharvas, Rishis, Munis e todos os outros a tornarem-se devotos do Senhor. Através de suas atividades, ele encaminhou muitos devotos como Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj e muitos outros ao transcendental serviço ao Senhor. O devoto puro do Senhor, portanto, segue os passos dos grandes devotos como Narada e Prahlad e dedica todo o seu tempo a glorificar o Senhor pelo processo de Kirtana. Tal processo de pregação é transcendental a todas as qualidades materiais. Verso 22. Ó virtuoso, viste somente uma vez minha pessoa, e isso é apenas para aumentar teu desejo por mim, porque quanto mais anseias por mim, tanto mais livrar-te-ás de todos os desejos materiais. Significado: um ser vivo não pode estar vazio de desejos. Ele não é uma pedra inanimada. Ele tem de estar trabalhando, pensando, sentindo e querendo. Mas quando ele pensa, sente e quer materialmente, torna-se enredado. E, inversamente, quando pensa, sente e quer para o serviço ao Senhor,
livra-se gradualmente de todos os enredamentos. Quanto mais uma pessoa se ocupa no transcendental serviço amoroso ao Senhor, mais adquire anseio por esse serviço. Esta é a natureza transcendental do serviço divino. O serviço material traz saciedade, enquanto o serviço espiritual ao Senhor não traz saciedade, nem tem fim. Podemos continuar aumentando nossos anseios pelo transcendental serviço amoroso ao Senhor, e todavia não encontraremos saciedade, nem fim. Através do serviço intenso ao Senhor, podemos experimentar a presença do Senhor transcendentalmente. Portanto, ver o Senhor significa estar ocupado em seu serviço, porque seu serviço e sua pessoa são idênticos. O devoto sincero deve continuar com seu serviço sincero ao Senhor. O Senhor dará orientação adequada sobre como e onde isso deve ser feito. Não havia nenhum desejo material em Narda, e, todavia, apenas para aumentar seu intenso desejo pelo Senhor, ele foi aconselhado desta maneira. Verso 23. Através do serviço à verdade absoluta, mesmo por uns poucos dias, um devoto alcança inteligência firme e fixa em mim. Consequentemente, ele persevera até tornar-se meu companheiro no mundo transcendental, após abandonar os atuais mundos materiais deploráveis. Significado: servir à verdade absoluta significa prestar serviço à absoluta personalidade de Deus, sob a orientação do mestre espiritual fidedigno, que é um intermediário transparente entre o Senhor e o devoto neófito. O devoto neófito não tem capacidade de aproximar-se da absoluta personalidade de Deus mediante seus atuais sentidos materiais imperfeitos. Portanto, sob a orientação do mestre espiritual, ele é treinado no transcendental serviço ao Senhor. E por tal treinamento, mesmo por uns poucos dias, o devoto neófito obtém inteligência nesse serviço transcendental, que o leva finalmente a escapar da habitação perpétua nos mundos materiais e a ser promovido ao mundo transcendental, para tornar-se um dos companheiros liberados do Senhor no reino de Deus. Verso 24. A inteligência ocupada em devoção a mim não pode ser frustrada em tempo algum, mesmo no momento da criação, bem como no momento da aniquilação. Tua lembrança continuará por minha misericórdia. Significado: o serviço devocional prestado à personalidade de Deus nunca é em vão. Uma vez que a personalidade de Deus é eterna, a inteligência aplicada em seu serviço, ou qualquer coisa feita em relação a ele, também é permanente. No Bhagavad Gita, se diz que esse serviço transcendental, prestado à personalidade de Deus, acumula-se nascimento após nascimento. E quando o devoto está completamente amadurecido, o serviço total somado o faz elegível a entrar na associação da personalidade de Deus. Tal acúmulo de serviço a Deus nunca se dissipa, mas aumenta até a plena maturidade. Verso 25. Então, aquela autoridade suprema, personificada pelo som e invisível aos olhos, porém muito maravilhosa, parou de falar. Sentindo eu uma sensação de gratidão, ofereci-lhe minhas reverências, inclinando minha cabeça. Significado: não faz nenhuma diferença que a personalidade de Deus não tenha sido vista, mas apenas ouvida. A personalidade de Deus produz os 4 Vedas através de sua respiração,
e ele é visto e realizado através do som transcendental dos Vedas. De modo semelhante, o Bhagavad Gita é a representação sonora do Senhor, e não há diferença de identidade. A conclusão é que o Senhor pode ser visto e ouvido pelo persistente canto do som transcendental. Verso 26. Comecei então a cantar o santo nome e a fama do Senhor, através de repetida recitação, ignorando todas as formalidades do mundo material. Tal canto e lembrança dos passatempos transcendentais do Senhor são cheios de bênçãos. Assim fazendo, viajei por toda a terra, completamente satisfeito, humilde e sem inveja. Significado: a vida de um devoto sincero do Senhor é assim explicada em poucas palavras por Narada Muni, através de seu exemplo pessoal. Tal devoto, após ser iniciado pelo Senhor, ou seu representante fidedigno, leva muito a sério o canto das glórias do Senhor e viaja por todo o mundo, para que outros também possam ouvir as glórias do Senhor. Esses devotos não têm desejo de ganho material. São conduzidos por um único desejo: voltar ao Supremo. E isso os espera no devido tempo, ao abandonarem o corpo material. Porque têm a mais elevada meta de vida, voltar ao Supremo, eles nunca são invejosos de ninguém, nem são orgulhosos de serem elegíveis a voltar ao Supremo. Seu único interesse é cantar e lembrar o santo nome, fama e passatempos do Senhor. E, de acordo com sua capacidade pessoal, distribuir a mensagem para o bem-estar dos outros, sem motivação de ganho material. Verso 27. E assim, ó Brahmana Vyasadeva, no devido curso do tempo, eu, que estava completamente absorto em pensar em Krishna, e portanto não tinha apegos, estando completamente livre de todas as máculas materiais, encontrei a morte. Assim como o relâmpago e a iluminação ocorrem simultaneamente. Significado: estar completamente absorto em pensar em Krishna significa limpeza das sujeiras ou anseios materiais. Assim como um homem muito rico não anseia por pequenas coisas mesquinhas, do mesmo modo, um devoto do Senhor Krishna, que tem garantida sua passagem para o reino de Deus, onde a vida é eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança, naturalmente não anseia por coisas materiais mesquinhas, que são como bonecos ou sombras da realidade, e não têm valor permanente. Este é o sinal de pessoas espiritualmente enriquecidas. E no devido tempo, quando um devoto puro está completamente preparado, de repente ocorre a mudança de corpo, que é comumente chamada de morte. E para o devoto puro, tal mudança acontece exatamente como o relâmpago, que é seguido simultaneamente da iluminação. Isso quer dizer que um devoto simultaneamente muda seu corpo material e desenvolve um corpo espiritual, pela vontade do Supremo. Mesmo antes da morte, o devoto puro não tem afeição material, devido a que seu corpo está espiritualizado, assim como um ferro fica em brasa ao contato com fogo. Verso 28. Tendo recebido um corpo transcendental próprio, de um companheiro da personalidade de Deus, abandonei o corpo feito de 5 elementos materiais, e assim todos os resultados fruitivos adquiridos do trabalho, karma, cessaram. Significado: tendo sido informado pela personalidade de Deus de que lhe seria concedido um corpo transcendental adequado para a companhia do Senhor, Narada obteve seu corpo espiritual, logo que abandonou seu corpo material. Este corpo transcendental
é livre de todas as afinidades materiais e investido de 3 qualidades transcendentais primárias, a saber, eternidade, liberdade dos modos materiais e liberdade das reações das atividades fruitivas. O corpo material é sempre afligido pela ausência dessas 3 qualidades. O corpo de um devoto satura-se imediatamente de qualidades transcendentais, tão logo se ocupe no serviço devocional ao Senhor. Ele age como a influência magnética de uma pedra de toque sobre o ferro. A influência do transcendental serviço é desta natureza. Portanto, a mudança de corpo significa o cessar da reação dos 3 modos qualitativos da natureza material sobre o devoto puro. Há muitos exemplos disso nas escrituras reveladas. Dhruva Maharaj e Prahlad Maharaj e muitos outros devotos foram capazes de ver a personalidade de Deus face a face, aparentemente no mesmo corpo. Isso significa que a qualidade do corpo de um devoto transforma-se da matéria à transcendência. Essa é a opinião dos Goswamis autorizados, através das escrituras autênticas. No Brahma Samhita está dito que, começando do germe Indragopa e subindo até o grande Indra, rei do céu, todos os seres vivos estão sujeitos à lei do karma e são passíveis de sofrer e desfrutar dos resultados fruitivos de seus próprios trabalhos. Somente o devoto está isento dessas reações, pela misericórdia sem causa da autoridade suprema, a personalidade de Deus. Verso 29. No fim do milênio, quando a personalidade de Deus, o Senhor Narayana, deitou-se dentro da água da devastação, Brahma começou a entrar nele juntamente com todos os elementos criativos. E eu também entrei através de sua respiração. Significado: Narada é conhecido como filho de Brahma, assim como o Sr. Krishna é conhecido como filho de Vasudeva. A personalidade de Deus e seus devotos liberados, como Narada, aparecem no mundo material através do mesmo processo. Como se diz no Bhagavad Gita, o nascimento e atividades do Senhor são todos transcendentais. Portanto, de acordo com a opinião autorizada, o nascimento de Narada como filho de Brahma também é um passatempo transcendental. Seu aparecimento e desaparecimento estão praticamente no mesmo nível que os do Senhor. O Senhor e seus devotos são, portanto, simultaneamente unos e diferentes como entidades espirituais. Eles pertencem à mesma categoria da transcendência. Verso 30. Após 4 bilhões, 300 milhões de anos solares, quando Brahma despertou para criar novamente pela vontade do Senhor, todos os rishis, como Marichi, Angira, Atri e assim por diante, foram criados do corpo transcendental do Senhor, e eu também apareci juntamente com eles. Significado: a duração de um dia da vida de Brahma é de 4 bilhões 320 milhões de anos solares. Isso também é afirmado no Bhagavad Gita. Desse modo, durante esse período, Brahmadi repousa em Yoga Nidra dentro do corpo de Garbhodakasha e Vishnu, o gerador de Brahma. Então, após o período de sono de Brahma, quando há novamente a criação, pela vontade do Senhor, por intermédio de Brahma, todos os grandes rishis aparecem outra vez, de diferentes partes do corpo transcendental, e Narada também aparece. Isso significa que Narada aparece no mesmo corpo transcendental, assim como um homem desperta do sono no mesmo corpo. Sri Narada é eternamente livre para movimentar-se por todas as partes das criações transcendental e material do Todo-Poderoso.
Ele aparece e desaparece em seu próprio corpo transcendental, que não tem distinção de corpo e alma, ao contrário dos seres condicionados. Verso 31. Desde então, pela graça do Vishnu Todo-Poderoso, viajo por todas as partes, sem restrição, tanto no mundo transcendental, quanto nas 3 divisões do mundo material. Isso porque estou fixo no ininterrupto serviço devocional ao Senhor. Significado. Como se afirma no Bhagavad Gita, há 3 divisões de esferas materiais, a saber, Urdhva-loka, planetas superiores, Madhya-loka, planetas intermediários, e Adho-loka, planetas inferiores. Além dos planetas Urdhva-loka, isto é, acima de Brahma-loka, estão as coberturas materiais do universo, e acima disso está o céu espiritual, que é ilimitado em expansões, contendo ilimitados planetas Vaikunta autoluminosos, habitados por Deus em pessoa, juntamente com seus companheiros, que são entidades vivas eternamente liberadas. Sri Narada Muni podia entrar em todos esses planetas, em ambas as esferas, material e espiritual, sem restrições, assim como o Senhor Todo-Poderoso é livre para movimentar-se pessoalmente em qualquer parte de sua criação. No mundo material, os seres vivos são influenciados pelos 3 modos materiais da natureza, a saber, bondade, paixão e ignorância. Mas Sri Narada Muni é transcendental a todos esses modos materiais, e por conseguinte, ele pode viajar por todas as partes irrestritamente. Ele é um liberado homem do espaço. A misericórdia sem causa do Senhor Vishnu é incomparável, e tal misericórdia é percebida pelos devotos apenas pela graça do Senhor. Portanto, os devotos nunca caem, mas os materialistas, isto é, os trabalhadores fruitivos, e os filósofos especuladores, caem, sendo forçados pelos respectivos modos da natureza em que estão situados. Os rishis, como se menciona acima, não podem entrar no mundo transcendental como Narada. Esse fato é revelado no Narasimha Purana. Rishis como Marichi são autoridades no trabalho fruitivo, e rishis como Sanaka e Sanatana são autoridades em especulações filosóficas. Mas Sri Narada Muni é a autoridade primordial para o transcendental serviço devocional ao Senhor. Todas as grandes autoridades no serviço ao Senhor seguem os passos de Narada Muni, em concordância com Narada Bhakti Sutra, e, portanto, todos esses devotos do Senhor estão decididamente qualificados para entrar no reino de Deus, Vaikunta. Verso 32. E assim eu viajo, cantando constantemente a mensagem transcendental das glórias do Senhor, vibrando este instrumento chamado Vina, que é dotado de som transcendental e que me foi dado pelo Senhor Krishna. Significado. O instrumento musical de cordas, chamado Vina, que foi dado a Narada pelo Senhor Krishna, é descrito no Linga Purana, e por isso é confirmado por Srila Jiva Goswami. Esse instrumento transcendental é idêntico ao Senhor Sri Krishna e Narada, porque todos eles estão na mesma categoria transcendental. O som vibrado pelo instrumento não pode ser material, e portanto as glórias e passatempos que são difundidos pelo instrumento de Narada também são transcendentais, sem mácula de inebriamento material. As 7 notas musicais, a saber, Sha, Shaja, Re, Rishabha, Ga, Gandhara, Ma, Madhyama, Pa, Panchama, Dha, Dhaivata e Ni, Nishada, também são transcendentais e destinadas especificamente às canções transcendentais. Sendo um devoto puro do Senhor Krishna,
Sri Narada Deva está sempre cumprindo sua obrigação para com o Senhor, por este tê-lo presenteado com o instrumento, e assim ele está sempre ocupado em cantar suas glórias transcendentais, sendo por isso infalível em sua exaltada posição. Seguindo os passos de Srila Narada Muni, uma alma autorrealizada no mundo material também deve usar adequadamente as notas musicais, a saber, Chá, Ré, Gá, Ma e assim por diante, no serviço ao Senhor, cantando constantemente as glórias do Senhor, como se confirma no Bhagavad Gita.